Aquele não foi o som de um tiro, nem o estalo de um soco, mas o ruído úmido e visceral que cortou o ar abafado da saída de artistas do Sands Hotel em 1968 foi, de muitas maneiras, mais chocante do que qualquer violência física. Foi o som do desrespeito supremo, o som de um homem cuspir no rosto de outro, e a vítima não era um homem qualquer. Era Dean Martin. O homem que personificava a elegância intocável, o King of Cool, o ídolo cujas botas de couro italiano pareciam nunca tocar a sujeira da calçada. O tempo parou. A saliva escorreu lentamente pela bochecha perfeitamente bronzeada de Dean, brilhando sob as luzes amarelas e impiedosas da marquise. Ao redor dele, um círculo de seguranças de 2 metros de altura, homens pagos para parar balas e quebrar ossos, congelou. Eles eram treinados para lidar com facas e punhos, não com essa forma primitiva de humilhação. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o zumbido do neon do cassino ao longe. Milhares de dólares em treinamento de segurança falharam em 1 segundo. O mundo prendeu a respiração, esperando a explosão. Esperando que o ex-boxeador de Steubenville, Ohio, emergisse debaixo do smoking de seda e transformasse o agressor em uma mancha na calçada. Mas Dean Martin não se moveu. Ele não piscou. E o que ele fez, nos 30 segundos seguintes, ensinou a todos os presentes uma lição brutal sobre a diferença entre força e poder. E como um homem verdadeiramente cool pode destruir outro sem nunca levantar a voz. Para entender o peso daquele momento, é preciso voltar um pouco e sentir a atmosfera da Las Vegas do final dos anos 60. A cidade estava mudando. O glamour polido do início da década estava começando a dar lugar a algo mais áspero, mais desesperado. O Rat Pack ainda reinava, mas as rachaduras estavam aparecendo, e ninguém sentia essa mudança mais do que Dean Martin. Ele estava no auge absoluto de sua carreira, superando os Beatles nas paradas de sucesso com Everybody Loves Somebody, apresentando um programa de TV que era o número 1 da América e estrelando filmes westerns de sucesso. Ele era a estrela mais bem paga do mundo, mas essa fama estratosférica trazia consigo um tipo diferente de fã, um tipo mais perigoso e exigente. Dean havia cultivado magistralmente a persona do bêbado adorável. No palco ele tropeçava, esquecia as letras, segurava um copo que o público jurava estar cheio de uísque. Na verdade, era quase sempre suco de maçã. Era uma atuação brilhante, projetada para torná-lo acessível. Funcionava tão bem que as pessoas esqueciam que era uma atuação. Elas viam Dean na rua e pensavam que estavam vendo seu parceiro de bar. Elas sentiam que o conheciam, que eram donas de um pedaço dele. E quando a realidade não correspondia à fantasia, quando Dean Martin, o homem sóbrio e privado que só queria ir para casa jantar e assistir TV, não queria beber com eles às 3 da manhã. Essa falsa intimidade se transformava rapidamente em ressentimento tóxico. Naquela noite específica, o agressor era o epítome desse ressentimento. Seu nome se perdeu na história, uma nota de rodapé irrelevante, mas vamos chamá-lo de o apostador. Ele era um homem de meia idade, vestindo um terno de poliéster barato, que cheirava a suor, fumaça de cigarro velha e o tipo de gin que queima a garganta. Ele havia passado as últimas 6 horas nas mesas de blackjack, perdendo o dinheiro do aluguel, bebendo a coragem líquida que o cassino fornecia de graça para manter os perdedores jogando. Ele havia assistido ao show de Dean mais cedo, sentado nas últimas fileiras, vendo aquele homem no palco, com tudo o que ele não tinha: charme, dinheiro, mulheres, facilidade. A cada gole de gin ruim, a admiração azedava em inveja, e a inveja fermentava em um ódio focado e irracional.
Quando Dean saiu pela porta dos fundos do cassino naquela madrugada, a caminho de sua limusine, uma pequena multidão de caçadores de autógrafos e curiosos já havia se formado. Era a rotina de sempre. Dean, embora cansado, era profissional. Ele sorria aquele sorriso preguiçoso de canto de boca, assinava alguns papéis, acenava. Os seguranças, grandes blocos de músculos internos apertados, formavam um cordão de isolamento frouxo, acostumados com a adoração, não com o perigo. Eles procuravam por armas, por movimentos bruscos, não por um homem bêbado e amargo armado apenas com sua própria frustração. O apostador abriu caminho entre a multidão com a força bruta dos desesperados. Ele chegou à frente da linha no momento em que Dean estava prestes a entrar no carro. "Ei, Dino!" O homem gritou, a voz pastosa e agressiva. "Você se acha melhor que nós, não é? Bebendo seu uísque caro enquanto nós pagamos seu salário?" Dean parou. Ele já tinha ouvido isso 1000 vezes. Ele se virou lentamente, mantendo a calma habitual. "Boa noite, amigo. Espero que você tenha tido sorte nas mesas", Dean disse, tentando desarmar a situação com sua indiferença padrão. Mas o homem não queria ser desarmado. Ele queria um confronto. Ele queria arrastar o intocável Dean Martin para a sarjeta onde ele sentia que pertencia. "Sorte? Você é a única sorte nesta cidade, seu farsante", o homem rosnou, aproximando-se demais, invadindo aquele espaço sagrado que separa a estrela do público. Os seguranças deram um passo à frente, mas tarde demais. O homem inclinou a cabeça para trás e, com um som gutural de desprezo, cuspiu diretamente no rosto de Dean Martin. Foi aí que o tempo parou. A saliva atingiu a bochecha esquerda de Dean perto do olho. O choque foi físico. A multidão engasgou em um uníssono de horror. Um dos seguranças, um ex-jogador de futebol chamado Bruno, sentiu o sangue ferver. Sua mão foi automaticamente para o coldre da arma sob o paletó. Outro segurança preparou-se para atacar o agressor e provavelmente quebraria metade dos ossos do seu rosto antes que ele atingisse o chão. Se fosse Frank Sinatra ali, o homem já estaria morto ou desejando estar. O protocolo para esse tipo de agressão era violência imediata e avassaladora. Mas Dean Martin levantou uma mão, não para bater, não para limpar o rosto, mas para parar seus próprios seguranças. O gesto foi pequeno, quase preguiçoso, mas tinha a autoridade de um imperador romano. "Não", Dean disse. A palavra foi dita em voz baixa, sem raiva, apenas um comando simples. Os seguranças pararam, confusos, os músculos tensos tremendo com a adrenalina contida. Dean ficou lá, parado sob a luz impiedosa da marquise. Ele não demonstrou nojo. Ele não demonstrou fúria. Ele olhou para o homem que o havia cuspido com a mesma expressão que alguém olharia para um cachorro que urinou no tapete, uma mistura de tédio e leve decepção. O apostador, que esperava ser espancado, que talvez até quisesse ser espancado para validar seu próprio martírio, começou a murchar sob aquele olhar vazio. Ele estava preparado para a violência. Ele não estava preparado para a indiferença. Lentamente, com a graça deliberada de um ator de cinema mudo, Dean levou a mão ao bolso do peito do smoking. Ele puxou um lenço de seda pura, branco imaculado, com suas iniciais bordadas à mão em fio de ouro. O tecido custava provavelmente mais do que o terno inteiro do agressor. Com movimentos lentos e meticulosos, Dean desdobrou o lenço. Ele não esfregou o rosto com raiva. Ele apenas tocou o lenço na bochecha, absorvendo a saliva com uma precisão cirúrgica. Ele limpou a pele como se estivesse removendo uma partícula de poeira particularmente teimosa. O silêncio na calçada era agonizante. Ninguém ousava respirar. Depois de limpar o rosto, Dean segurou o lenço de seda entre o polegar e o indicador, segurando-o longe do corpo como se fosse lixo tóxico.
Ele olhou para a mancha no tecido caro. Depois olhou de volta para o homem trêmulo à sua frente. O que Dean disse em seguida não foi um grito. Foi dito no seu tom de voz normal, aquele barítono suave e arrastado que vendia milhões de discos. Sabe, amigo, Dean disse, examinando o lenço com um leve desgosto crítico. Você deveria ter engolido isso. Pelo cheiro, parece ser a bebida mais cara que você tomou a noite toda. A frase pairou no ar por um segundo, antes de sua crueldade total ser absorvida. Não foi um insulto físico, foi uma aniquilação social e econômica. Em 2 frases, Dean reduziu o homem a nada mais do que um bêbado barato, cuja própria saliva valia mais do que sua dignidade. E então veio o golpe de misericórdia. Dean não guardou o lenço de seda de volta no bolso. Ele não o jogou no chão com raiva. Com um movimento casual do pulso, ele soltou o lenço caro. A seda branca flutuou no ar noturno por um momento antes de pousar suavemente na calçada suja de Las Vegas, bem aos pés do agressor. Foi um descarte. Dean Martin estava dizendo, sem usar palavras, que aquele objeto de luxo estava agora irrevogavelmente contaminado por ter tocado algo tão baixo e que o homem à sua frente valia menos do que o trapo que ele estava descartando. Dean não esperou por uma resposta. Ele não precisava de uma. Ele se virou de costas para o homem que agora encarava o chão, destruído. Dean entrou na limusine, a porta se fechou com um som sólido e final e o carro deslizou para a noite, deixando para trás um homem quebrado e um lenço de seda na sarjeta. Os seguranças ficaram olhando para o agressor sem saber o que fazer. A violência parecia redundante agora. O que Dean Martin havia feito era muito pior do que uma surra. Ele havia tirado a humanidade do homem, não com punhos, mas com estilo. O apostador cambaleou para longe, desaparecendo nas sombras de Vegas, uma figura diminuída que nunca mais seria lembrada, exceto como o homem que tentou manchar o King of Cool e descobriu que a sujeira não grudava no Teflon. A história se espalhou como fogo pelos bastidores e bares da América na manhã seguinte. Tornou-se mais uma conta no rosário da lenda de Dean Martin. A história não era sobre como ele evitou uma briga, era sobre como ele venceu uma briga sem nunca lutar. Ele provou que a verdadeira invulnerabilidade não vem de músculos ou armas, mas de uma certeza interior tão profunda que nenhuma indignidade externa pode tocá-la. Naquela noite, um homem cuspiu no rosto de uma estrela de cinema, esperando arrastá-lo para a lama. Em vez disso, Dean Martin usou um lenço de seda e uma frase perfeita para lembrar ao mundo que algumas pessoas nascem para andar nas nuvens e outras nascem para olhar para elas da sarjeta. E ele nunca, nem por um segundo, perdeu a pose.